Levantar suas mamas sem prótese. Sou o Dr. Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa cirurgia que cada dia mais tem sido procurada: levantar as mamas sem a utilização de prótese de silicone. Não trabalhamos com prótese de silicone há alguns anos, não consideramos que seja uma coisa boa para nossas pacientes, então optamos já há alguns anos em não colocar as próteses de silicone, além de que já realizamos mais de 1.200 casos de explante de prótese de silicone e vimos todos os dias melhora na saúde das pacientes que nos procuraram para poder retirar as suas próteses. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre levantar as mamas sem as próteses de silicone. Isso é possível? Sim, muitas pacientes que vieram nos procurar para fazer o explante de silicone falam: doutor, se eu soubesse que dava para fazer a cirurgia sem a prótese, eu não teria colocado a prótese. Então, acho que esse vídeo é de extrema importância para você que procura uma cirurgia de mama e não tem vontade de colocar prótese de silicone, ou deseja saber mais sobre a cirurgia sem as próteses de silicone. Levantar as mamas ou reduzir as mamas são técnicas que a gente utiliza retirando o excesso de pele. A gente vai reposicionar a sua areola, reposicionar o seu tecido mamário com pontos internos e ajustando essa mama. Isso vai gerar cicatrizes, podendo ser uma cicatriz short scar, que é uma cicatriz mais curta na horizontal. Todas essas que eu vou te falar sobre levantar as mamas ou reduzir as mamas, elas vão ter a cicatriz ao redor da areola, vão ter uma cicatriz na vertical. A diferença é o tamanho da cicatriz na parte de baixo, na parte horizontal. Short scar é uma cicatriz um pouco menor na região horizontal, no sulco mamário. Cicatriz em L, ela vai para a lateral, acaba não indo para a região medial. E a cicatriz em T, ela pega um pouquinho da região medial e da lateral. Isso são para poder fazer ajustes de pele. Quando você vai retirar aquele excesso de pele, reposicionar o tecido, então vai ter a compensação daquela sobra de pele, o que vai gerar uma cicatriz. E aí essa cicatriz depende de cada mama, depende de cada cirurgião, do que ele prefere, do que ele acha que fica mais bonito na mão dele. Então a cirurgia de levantar as mamas sem prótese, a gente pode utilizar pedículos. O que seria pedículos? Pedículos é aproveitar toda a mama. Pedículo inferior, quando a gente pega a parte de baixo da mama e a gente meio que veste na parte superior, chama pedículo inferior de Liassir. Então são técnicas cirúrgicas de um jeito que a gente aproveita todo o tecido mamário. Em casos de mamas pequenas, mamas menores que já estão mais caidinhas. Casos de mamas maiores, a gente pode sim utilizar o pedículo inferior, porém dependendo do tamanho da mama, muitas vezes você não precisa, você vai montar só com a parte de cima e você vai reduzir ali aquela mama na parte inferior. Isso depende da técnica que o cirurgião vai utilizar em cada cirurgia. Hoje fala-se em colocar tela também, né? Uma tela para poder segurar um pouco mais, porém ainda está começando essa cirurgia. Eu considero que ainda é precoce, né? Não utilizo telas nesse momento, porque eu acho que a mama é um tecido, é um órgão que hoje a maioria dos cânceres em mulher é o câncer de mama. Então eu tenho medo de atrapalhar na investigação, é uma coisa minha, não estou dizendo que isso ocorra ou não, mas eu prefiro não utilizar nesse momento. Então a gente trabalha com o próprio tecido mamário da paciente, a gente usa esse tecido remodelando a mama e muitas vezes essa paciente vai sair da cirurgia parecendo que colocou uma prótese, dependendo do tecido mamário que ela tem. Com o tempo essa mama vai acomodar, ela vai descer um pouquinho. O que é importante, você que busca uma cirurgia sem prótese, é entender o que é uma mama natural e aceitar o que é uma mama natural. Nunca espere um resultado de prótese numa cirurgia sem a utilização de prótese. A cirurgia de levantar as mamas sem prótese vai te dar uma mama bonita, uma mama no lugar, porém uma mama em gota. Com o tempo ela acomoda e ela vai ficar um pouquinho mais em gota. A não ser que o paciente tenha uma mama mais glandular, uma mama dura, que ao montar ela pode ficar um pouco mais alta e manter isso com o tempo. Depois que ocorre a lipossubstituição, que é a glândula acaba virando gordurinha, essa mama vai ceder um pouquinho e vai perder aquele contorno mais arredondado em cima. Então, no fim das contas, cirurgias sem prótese, mamas naturais sempre vão ser mamas em gota. Eu brinco com as minhas pacientes que é gota pequena, gota média ou gota grande, mas sempre
é gota. Não espere um colo alto, um colo marcado nessa cirurgia. Porém, é uma cirurgia que a mama fica super bonita, a paciente fica super satisfeita. Uma coisa que eu também falo com minhas pacientes é o bonito ele é muito subjetivo, é muito relativo, depende de cada pessoa. Por isso que tem que ser informada, tem que conversar muito bem com o seu cirurgião e entender o que você espera. Eu quero uma mama marcada, uma mama alta, uma mama dura, prótese de silicone. Agora tem que ver se você está a fim de correr os riscos de ter uma prótese de silicone. Tem vários vídeos onde a gente explica sobre isso. Já a cirurgia sem as próteses é uma mama mais natural, uma mama mais molinha, uma mama de colo baixo com formato em gota. E sim, é uma mama bonita que as pacientes ficam satisfeitas. Então, você que busca levantar suas mamas sem as próteses, saiba que isso é possível. Quando a gente reduz uma mama, quando a gente faz a mastopexia, tudo é uma mamoplastia, né? A mamoplastia ela pode ser de aumento, ela pode ser levantar, ela pode ser reduzir. Quando a gente fala em mastopexia, é o ajustar e levantar as mamas. A mamoplastia ela pode ser várias, né, definições ali. Então, quando você ouve esses termos, para você poder entender o que significa. A cirurgia de levantar as mamas sem prótese ou com prótese, né, que a gente vai fazer o levantamento das suas mamas, o ajuste de pele, retirada do excesso de pele ou uma mamoplastia redutora, é importante você saber que pode acontecer algumas complicações. O que seriam as complicações? Aquela cicatriz que se forma ali na região embaixo, no T, né, na junção das cicatrizes, ou para o L, ou para o short scar, ou para a cicatriz em T. Pode abrir algum pontinho ali? Pode. É uma área de menor vascularização, é uma área de maior tensão. Então pode acontecer de abrir um pontinho ou outro. Depois isso com o tempo cicatriza muito bem. Não é uma coisa comum, mas pode acontecer. Outra alteração que pode ocorrer, alteração de sensibilidade nas mamas. Toda cirurgia de mama, toda mamoplastia, mastopexia ou mamoplastia de aumento pode ter a perda da sensibilidade. Pode diminuir, como também pode aumentar. Mas o que mais acontece, né? Não é aumentar, é poder diminuir a sensibilidade ou até perder a sensibilidade. Isso pode voltar até 1 a 2 anos. Quando isso não ocorre, é porque não vai mais acontecer. Já tive casos, né, de cirurgia de explante, onde a paciente, quando colocou o implante, ela perdeu a sensibilidade e ao retirar as próteses, ela recuperou sua sensibilidade. Então isso também pode acontecer. Outra complicação que ninguém gosta de ter, mas que pode acontecer, e você que deseja fazer uma cirurgia de redução de mama, até mastopexia com prótese ou sem prótese, é a necrose de areola. Isso pode ocorrer, que é quando perde, né, um pedacinho, ou perde a metade, ou perde toda a areola. Isso é mais comum em grandes reduções, grandes ascensões de areola, quando a mama está bem baixa ou quando a mama é muito grande. Ao reduzir muito o tecido mamário, também lesa a vascularização. Isso pode comprometer o vaso de sangue que nutre aquela areola, e ao reposicionar essa areola, ela pode, né, morrer, pode acontecer a necrose, em torno de 1 a 2%. Não é uma complicação comum, mas ela pode ocorrer. Todo mundo que vai passar por uma cirurgia também deve saber desses riscos. Toda cirurgia tem seus riscos e seus benefícios, e aí cabe a você decidir se você quer passar pelos riscos para chegar nos benefícios ou não. Então é possível sim levantar suas mamas sem prótese de silicone. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os próximos vídeos.